O que acontece quando a gente abre um texto antigo, sagrado, e dá de cara com uma cena de guerra total? Hum, Uma daquelas passagens que descrevem aniquilação, sabe? Que muita gente, e com razão, prefere até pular. sim, são textos difíceis. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma dessas histórias. É um trecho do livro de Deuteronômio que narra a primeira grande batalha de conquista de Israel. É uma narrativa, assim, muito intensa sobre diplomacia, uma recusa fatal e uma destruição que, pro bem ou pro mal, ajudou a moldar a identidade de uma nação inteira. E a nossa análise vai ser guiada por uma fonte bem específica, que é um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento, pregado em 16 de novembro de 2025. E ele aponta algo fundamental, que muitas vezes passa batido. O que seria? Para os escritores da Bíblia, essa história de conquista não era um detalhe, um apêndice. Tinha um peso teológico tão grande quanto a própria história do êxodo do Egito. Uau! Tão grande quanto o Êxodo. Exato. Ela meio que revela o DNA da forma como eles enxergavam a ação de Deus no mundo. Então, nosso objetivo aqui é desempacotar essa narrativa, que é bem complexa, sobre o confronto entre Israel e um rei amorreu chamado Sion. Vamos tentar entender a lógica interna do texto, por mais desconfortável que ela possa parecer pra gente hoje. Exatamente. Certo, então vamos começar pelo princípio. A cena é a seguinte: o povo de Israel, liderado por Moisés, chega às fronteiras do território de Sion, rei de Hesbom. E a primeira atitude deles não é, tipo, sacar as espadas. Não, pelo contrário. Eles enviam mensageiros com uma proposta de paz. E uma proposta bem detalhada, né? Muito detalhada. E os detalhes são importantes. Eles pedem para usar só a estrada principal, a tal estrada real, prometem não invadir nenhuma plantação, nem para a direita nem para a esquerda, e mais, oferecem pagar em dinheiro por qualquer comida ou água que precisarem. E eles até citam precedentes, né? Sim, dizem que outros povos, como os descendentes de Esaú e os moabitas, já tinham permitido essa mesma passagem pacífica. Parece uma oferta bem razoável, não? Totalmente. E o que é fascinante, e que a nossa fonte destaca citando um comentário de Cale e Delitz, é que isso não era um blefe diplomático. Não era só para constar. Não era uma formalidade para parecerem os mocinhos, sabe? Era uma oferta genuína, feita com muita seriedade. O texto faz questão de estabelecer esse ponto. Mas aí vem a pergunta. Se a gente for ler um pouquinho mais à frente no texto, a gente vê que Moisés já sabia, por revelação divina, que o rei Seom ia recusar. Sim. Então, por que fazer a oferta? Era só um teatro. Essa é a chave. Não era teatro, era teologia. Na mentalidade do texto, essa oferta servia a um propósito quase que jurídico, num plano cósmico. Jurídico? Como assim? Era para deixar inequivocamente registrado que a agressão não partiu de Israel. A responsabilidade pela guerra que estava prestes a acontecer, Recairia inteira sobre o rei Seom. exatamente, sobre os ombros dele. É como se dissessem, olha, a paz foi oferecida, a escolha pela guerra foi sua. Entendi. Então a proposta de paz estabelece a base moral e teológica para tudo o que acontece em seguida? Perfeito. E o que acontece é que, como previsto, Seom não só recusa a passagem. Ele decide ir para o confronto. Exato. Ele não apenas diz não, ele reúne todo o seu exército e marcha para a batalha em Jaza. Ele escolhe a guerra. Só que o texto bíblico não interpreta isso como uma simples decisão estratégica ou um ato de orgulho de um rei. A explicação vai muito, muito mais fundo. É. E a explicação é uma das mais intrigantes e, para mim, difíceis de toda a Bíblia. O texto de Deuteronômio, no capítulo 2, diz algo como: Mas Seom, rei de Hesbom, não nos deixou passar, porque o Senhor, seu Deus, endureceu o espírito dele e tornou seu coração teimoso para poder entregá-lo em suas mãos. É uma frase pesada. Muito. Pera pouco. Se Deus endureceu o coração dele, ele realmente teve escolha? Isso não soa meio injusto? Como se o jogo já estivesse com cartas marcadas contra Seom? Essa é a reação perfeitamente natural e a pergunta que ecoa há séculos. Essa linguagem de endurecer o coração não é única, né? Lembrei do faraó. Exato. O exemplo mais famoso é o do faraó no Êxodo. A interpretação teológica que a fonte apresenta
Não é que Deus tenha, assim, removido o livre-arbítrio de Seon. Não o transformou num fantoche. A ideia é mais sutil. Como seria? Pensa assim, Seon já era um rei orgulhoso, um rei obstinado. O endurecimento não cria um sentimento do zero, mas ele intensifica uma característica que já existia ali. Ah, entendi. É como se Deus, em sua soberania, usasse a própria teimosia e o orgulho de Seon como a ferramenta para cumprir seu próprio plano. Então a recusa dele não é um acidente. Não, de forma alguma. Não é um acidente que frustra o plano divino. É o próprio mecanismo pelo qual o plano se realiza. A responsabilidade moral continua sendo de Seon, entende? Mas a decisão dele é tecida dentro de um propósito maior. Certo. Então, a visão do texto é que a teimosia de Sion foi o gatilho que o próprio plano divino usou para entregar aquela terra a Israel como prometido. É uma ideia sobre soberania que é poderosa, mas, admito, também um pouco assustadora. Sem dúvida. Bom, a recusa está feita, a batalha é inevitável. E o confronto acontece. A narrativa é bem curta e direta. Israel vence de forma decisiva. O texto diz que Deus entregou Seon, seus filhos e todo o seu povo nas mãos dos israelitas. E o que vem depois é a parte que honestamente causou um nó na garganta de muita gente, né? Sim. A consequência dessa vitória não é só a conquista do território. O texto descreve uma aniquilação completa. Deuteronômio 2, versículo 34, diz que todas as cidades foram tomadas e totalmente destruídas, incluindo homens, mulheres e crianças. Ninguém foi deixado vivo. Ninguém. Apenas o gado e os bens foram tomados como despojo. É uma passagem brutal. Não tem como a gente amenizar o peso dessas palavras. E é impossível ler isso hoje com a nossa sensibilidade sem sentir um profundo desconforto. Com certeza. A fonte que a gente está usando, o Sermão do Pastor Misael, aborda diretamente essa dificuldade. Ele aponta que temos vários desafios para processar uma história como essa. Um é filosófico. Como conciliar isso com a imagem de um Deus de amor? Outro é histórico-cultural. A gente vive num mundo pós-holocausto com leis internacionais que definem isso como genocídio. E tem o desafio social. E tem o desafio social, claro. Nossa cultura foca em reabilitação, não em retribuição aniquiladora. Então, como a gente pode sequer começar a entender o que o texto original queria dizer sem simplesmente descartar tudo como barbárie? O primeiro passo, e a fonte insiste muito nisso, é evitar o anacronismo. Anacronismo. Anacronismo é o erro de julgar um evento do passado usando os óculos e os valores do presente. É como tentar julgar um cavaleiro medieval por não usar cinto de segurança no cavalo. As regras eram outras. Todo o universo dele era outro. A mentalidade, a tecnologia. Aplicar nossas regras a ele não faz sentido e não nos ajuda a entendê-lo. A narrativa de Sion se passa na Idade do Bronze tardia, um período de extrema brutalidade. Certo. E é importante lembrar que nesse mundo antigo, esse tipo de guerra total não era, infelizmente, exclusivo de Israel. Outros impérios e povos praticavam políticas de terra arrasada. O que o texto bíblico faz de diferente, e aqui está o ponto central, é dar uma justificativa estritamente teológica para isso. O texto não celebra a violência pela violência. Ele a enquadra como um ato de juízo divino. E qual é o mecanismo desse juízo divino? Existe um termo técnico para isso, certo? Sim, é a palavra hebraica herem. É um termo bem complexo, que pode ser traduzido como proscrição, devotar à destruição ou aniquilação consagrada. Aniquilação consagrada. Exato. Na teologia do texto, quando um povo ou cidade era colocado sobre o herem, ele se tornava, por assim dizer, propriedade sagrada de Deus para ser removido da terra como um ato de julgamento. A fonte do nosso estudo conecta isso a uma passagem muito anterior em Gênesis 15, que diz que o juízo sobre os amorreus, o povo de Seom, só viria depois de 400 anos. 400 anos? Isso, porque a medida da sua iniquidade ainda não havia se completado. A guerra contra Sion, nessa lógica, não é vista como uma simples conquista, mas como a execução de uma sentença divina que estava sendo adiada por 4 séculos. Mas mesmo dentro dessa lógica teológica, a ordem de aniquilar incluía mulheres e crianças.
como essa teologia justifica a morte de não combatentes. Isso parece entrar em conflito com outras partes da Bíblia que falam sobre justiça, sobre proteção dos inocentes. Essa é, sem dúvida, uma das tensões teológicas mais difíceis de todo o Antigo Testamento. A perspectiva do texto de Deuteronômio não parece operar com a nossa noção moderna de culpa individual. A cidade-estado de Seom é vista como uma unidade corporativa, uma cultura inteira que, na visão do autor, estava corrompida e sob julgamento. A destruição é total porque a contaminação daquela cultura era vista como total. Eu confesso que por anos essa foi uma daquelas histórias que eu lia e pensava: como é possível falar sobre isso? Foi só ao entender essa lógica interna do texto, essa ideia de um juízo corporativo e adiado por séculos, que as peças começaram a se encaixar. Mesmo que o tema continue sendo muito difícil, né? Extremamente difícil de digerir. Certo. Então, se a gente amarrar tudo isso, o que temos é uma história em 3 atos. Uma oferta de paz genuína para estabelecer a responsabilidade. Certo. Uma recusa obstinada que é incorporada ao plano divino. E uma derrota total, descrita não como uma vitória militar qualquer, mas como a execução de um antigo juízo divino. O que o sermão que a gente está analisando conclui a partir disso? Ele extrai 2 grandes conclusões teológicas. A primeira é sobre a natureza de Deus. A narrativa apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, refúgio e guerreiro. Refúgio e guerreiro. Isso. O Salmo 118, por exemplo, fala da misericórdia eterna de Deus. Mas no mesmo salmo, o autor diz: "Em nome do Senhor eu as destruí", referindo-se às nações inimigas. A ideia que o texto apresenta é que o Deus da paz não é necessariamente um Deus pacifista. Interessante. Ele age na história de forma decisiva para defender seu povo e executar justiça. E a segunda conclusão? A segunda conclusão é que essa história ilustra um Deus que é amoroso, mas também um juiz santo. Na narrativa bíblica, o mal não é ignorado para sempre. A história de Seom funciona como um estudo de caso. Mostra um Deus que, segundo o texto, registra, espera com paciência, mas no tempo certo executa sua sentença. A aniquilação dos amorreus nesse contexto não é apresentada como crueldade arbitrária, mas como a consequência final e inevitável de séculos de violência e impenitência. É um juízo que finalmente chegou ao seu clímax. E como o sermão aplica essa história tão antiga e tão brutal aos dias de hoje? Qual é a mensagem final? A aplicação final, segundo a fonte, é um chamado ao arrependimento. O sermão usa uma citação no Novo Testamento, de João capítulo 10, onde Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta. Exato. Quem entra por essa porta encontra salvação. Quem fica de fora enfrenta o juízo. Entendi a analogia. O propósito do sermão original de Moisés era encorajar a nova geração de israelitas a confiar totalmente em Deus para as batalhas futuras. O sermão moderno usa a história de Sião para um propósito análogo. Um chamado para que as pessoas não endureçam os seus corações, mas que escolham o caminho da porta, que é a salvação, para escapar de um juízo futuro. É uma aplicação bem direta. Sim. E se uma narrativa antiga apresenta a soberania divina de uma forma tão absoluta, onde um coração pode ser endurecido e um juízo executado com tal finalidade, isso nos deixa com uma pergunta fundamental para hoje. Se por um lado a história de Seom é um alerta sobre a obstinação, ela é também uma história sobre uma paz que foi oferecida primeiro. E isso nos leva a pensar, na ausência de reis e de guerras santas, quais são as ofertas de paz que a gente encontra nas nossas vidas? E quais são os corações endurecidos, os nossos próprios preconceitos, o nosso orgulho, a nossa teimosia, que nos impedem de simplesmente atravessar em paz do território do outro ou de aceitar uma saída que não seja do conflito? A história de Sihon talvez seja menos sobre um rei antigo e mais sobre a escolha que todos nós enfrentamos, todos os dias, entre a passagem e a batalha.